Olá a todos e todas que nos assistem nesse momento. Vamos compartilhar reflexões inspiradas pela espiritualidade sobre pensamento e saúde. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquela oração para nos sintonizarmos ainda mais com este momento. Agradecemos a oportunidade de nos conectarmos agora, neste instante, com tantos amigos espirituais que querem o nosso bem, que nos acolhem, que nos transmitem amor, esperança, fé, perseverança, animando a nossa alma, despertando ainda mais o que já sabemos para colocarmos em prática em nossas vidas. Que possamos aproveitar ao máximo esses minutos para alimentar a nossa alma, nos fortalecermos como espíritos em evolução. Fiquemos em paz. Bem, o tema pensamento e saúde, ele inicialmente vamos refletir o que é o pensamento, né, com base na doutrina espírita que nos traz. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela já alerta trazendo que pensamento é a manifestação de um anseio espiritual. Considerando que espírito é o que anima o nosso corpo, é o que nos dá a vida, né, realmente. Então, é esse anseio que trazemos, ele vem pelas portas truncadas da mente, né, fazendo conexões com impulsos cerebrais, e ele é manifestado por nós, de formas de expressão, sejam por palavras, sejam por gestos, as atitudes. Então, o princípio de tudo é um anseio espiritual que provoca o pensamento, essas ondas mentais que vão alimentar depois várias circunstâncias, pensamentos, palavras, atitudes, gestos, relações. Então é aquilo que nos anima naquele momento, que é um impulso, uma onda. E algo bem importante também que a doutrina nos traz no Livro dos Espíritos é: aonde está o nosso pensamento, é aonde está a nossa alma, é aonde está o nosso espírito. E isso é muito importante, porque podemos estar conectados agora nesta palestra, mas a nossa cabeça, o nosso espírito não está nela. A gente está em frente ao celular, a gente está em frente ao computador, ao notebook, enfim, mas nós estamos só com o corpo. A nossa mente está numa preocupação, a nossa mente está em alguma coisa do passado que aconteceu, ou alguma preocupação do futuro, e nós não estamos ali. E isso é um aspecto importante para a saúde também. Por quê? Nós estamos vivendo momentos muito conflituosos, desafiadores, desconfortáveis, tensos, e precisamos encontrar momentos de pausa para percebermos como nós estamos. Como é que nós estamos lidando com essas situações? Para nós não nos sermos atropelados e não perdermos a nossa essência, nos arrependermos de atitudes, de gestos, de palavras, impensadamente, levados por um automatismo e por um roldão de coisas. Depois a gente se arrepende. Então, o que eu quero dizer? Se nós resolvemos dar uma pausa, nem que seja no banheiro, na hora do banho, ou se tem uma oportunidade de estar em contato com a natureza, ou de assistir um filme, ou de assistir uma música, enfim, de uma leitura, mas que esteja realmente ali vivendo aquele momento, que realmente naquela hora do banho esteja aproveitando aquele momento de asepsia do físico, mas a bênção de ter aquela água para o banho, como se estivesse se reenergizando. Se estiver com a natureza, aquele organismo vivo que está ali presente,
seja os raios do sol, seja as colorações que aquele ambiente tem, seja os insetos, seja a borboleta, sejam os sons dos pássaros. Vive aquele momento ali, se impregna daquele ambiente, desconecta do resto das coisas, não que elas não sejam importantes e preocupantes, mas vive aquele momento, porque isso possibilita perceber as coisas de outra forma, relaxar, se tranquilizar, se sentir acolhido e amado de uma outra forma. E quando cessar aqueles poucos minutos ali, que podem ser muito breves, nós nos sentimos recarregados. É como se voltássemos assim e olhássemos as coisas que nós estamos inseridos e começássemos a diminuir a ansiedade. Aquele problema talvez é importante, mas não é o fim do mundo. A gente pode pensar em outras formas de resolver, buscar ajuda, ver, como a gente viu na natureza vários seres ali juntos construindo aquele ambiente. Talvez eu precise buscar trocar ideias, conversar com pessoas, pedir ajuda, reconhecer que sozinho eu não posso resolver alguma coisa, ou não tenho conhecimento suficiente, buscar parceria. Então a gente volta para o nosso mundo ali do cotidiano de uma forma um pouco mais serena, tranquila, centrada para pensar melhor, para reagir melhor, para encontrar outras formas, ou até para conversar mesmo com as pessoas ali e abrir como é que está se sentindo. Então, é muito importante isso, aonde o nosso pensamento está, a nossa alma está. Isso está no Livro dos Espíritos, é muito, bem no início, se eu não me engano, questão 89. Bom, falamos do pensamento. Tá, Marta, mas meu nome é Marta, eu acho que eu não me apresentei antes. Mas a gente não sofre influência? No Livro dos Espíritos também não diz que a gente sofre influência dos espíritos, dos obsessores? Sim, nós sofremos influência, porque são tudo ondas, como eu falei, né? Nós temos um anseio espiritual que gera o pensamento, da mesma forma que tantos encarnados e desencarnados, e nós conectamos com essas ondas. Mas a questão é, seja de encarnado ou de desencarnado essas influências, por que permite que aconteçam essas influências? Porque isso nos testa a nossa constância de pensamento, a nossa vigilância, a nossa fé, para onde é que a gente escolhe, o caminho que a gente escolhe da conversação, do pensamento, da atitude. Então, digamos que sejam espíritos que estão nos acompanhando, e tem suas oscilações também, e por algum motivo tão próximos a nós. Talvez a gente criou sintonia, a gente trouxe para o nosso tipo de pensamento também, atraiu, né? Ou são aqueles que por algum motivo estão ali mais próximos a nós, que nos acompanham. Enfim, se nos dão sugestões de pensamento, como se fosse numa conversa com o encarnado também, e a gente embarca numa conversa que ela é mais negativa, rancorosa, de ódio, de desânimo. Se a gente embarca nessa conversa, a gente alimenta esse ciclo, seja com o desencarnado ou seja com os encarnados. E a gente vai o quê? Retroalimentando disso e ficando cada vez mais tóxico, se intoxicando, e parece que estagna, fica estagnado, não dá para fazer nada mesmo, vão ficar de braço cruzado, acabou, né? Agora, se vem uma influência assim, e a gente está atento, que a gente está embarcando, e o que está exaltando em mim? Está me exaltando em mim, está influindo em mim, não é um pouco de desânimo, é tristeza, é ficar acabrunhado. Tá, mas isso vai levar a algum lugar? Vai me ajudar a encontrar alternativas? Vai fazer eu ter ânimo para enfrentar as coisas, para pensar? Não, então vou desviar um pouco dessa conversa, eu vou desviar um pouco esse pensamento. E quem fica insistindo para influenciar assim, para nos sugerir, vê que a gente não está indo no mesmo caminho e acaba desistindo, cansando e abandona, seja encarnado ou seja desencarnado. Então é assim... Se a gente fosse em um diálogo com encarnados, né, com um amigo, numa conversa ali na internet, num home office, às vezes, também no trabalho, né, a pessoa está desanimada. Pois é, mas aconteceu isto, já viu tal notícia.
Olha, mas por outro lado, eu vi uma notícia muito boa. Com tudo isso que está acontecendo, aumentaram inúmeras vezes a campanha de solidariedade em tais lugares. Muito mais popularização de campanhas de auxílio, de ajuda, encontraram soluções tecnológicas, a medicina avançou. Então, muda o prisma da conversa e a pessoa percebe, opa, eu estava só indo por um lado mesmo. E isso, a gente influenciando outros, ou os outros nos ajudando a influenciar também. Porque a gente, às vezes, por estar num automatismo e coisas muito cristalizadas, a gente escolheu um caminho. É como se aquele caminho que a gente percorre, ele já tivesse um sulco ali naquele trecho, uma marca. E a gente, é mais fácil pegar sempre a trilha já montadinha, né? E a gente vai sempre naquele ali. Chega a estar afundado no chão já. Mas aquele já está mais acidentado, já está todo enlameado, ela já vai sempre para o mesmo lugar, e indo sempre para o mesmo lugar, a gente não vai encontrar coisas diferentes que a gente gostaria. E aí vem alguém e diz, olha, Marta, mas se tu ir um pouquinho mais para a tua esquerda, o caminho é novo, mas tem mais galhos que tu pode te segurar, tem mais brechas, que tem mais luz no caminho, tu vai ter uma paisagem diferente lá na frente, tu pode encontrar outras pessoas, mas aí é uma escolha nossa. A gente quer ir sempre naquela mesma batidinha, que o caminho está aberto e é fácil de caminhar, mas não vai encontrar nada novo, de repente está cheio de poça de lama, pedra, eu estou acostumada com elas, tá? Mas e o que a gente cresce nisso? É sempre aquele mesmo caminho, ou a gente aceita o convite das pessoas para pensar diferente, para olhar de outra forma, de ir por aquele caminho que talvez é um pouco diferente, mas eu vou ali, vou experimentar, de repente tem coisas novas, vou me fazer diferente, até, de repente, eu vou ali, olho, espio, volto para o meu e vejo até uma forma de caminhar diferente naquele que eu escolhi. Então, assim, são as influências que a gente pode sofrer e a que a gente pode exercitar para as outras pessoas, para os outros espíritos. Mas, para isso, a gente precisa despertar. Despertar como? Como é que esse pensamento está batendo em mim? Seja ele criado por mim mesmo, que eu estou ali buscando ele lá de trás, numa situação que aconteceu no passado, de uma conversa que eu tive ontem e que me magoou. Tá, adianta eu ficar resgatando aquilo ali? O que está alimentando em mim? Ela não devia ter falado aquilo para mim, que injustiça. Tá, eu vou ficar me pegando naquilo ali, que pode ser uma coisa assim, genuína, verdadeira, que eu não merecia, mas o quanto vai alimentar, o quanto vai adiantar eu ficar alimentando esse tipo de pensamento, me intoxicando, porque eu fico preso numa mágoa, numa tristeza, numa revolta, esperando dar um momento certo para eu poder dar uma resposta e me vingar, né? Então, ou eu penso assim, bom, isso aconteceu ontem, vão surgir outras oportunidades, como é que eu posso estar melhor preparado? E por que isso está me gerando tanta coisa? Mexeu com o meu orgulho? Mexeu com a minha vaidade? Me senti injusta, mas isso é a perspectiva, é a percepção daquela pessoa. O que eu penso sobre mim? Ou eu penso isso de mim também e estou escondendo? Né? Então, a gente perceber assim, o que está despertando na gente, vigiar, estar atento, orar, buscar atenção para isso, né? E ver assim, se a gente não consegue perceber antes, mas a gente vê o nosso estado. Eu estou muito irritado, eu estou muito desarmonizado, estou nervoso, mas por quê? O que está gerando isso? É o noticiário que eu estou escutando sempre a mesma coisa. Eu não, ao invés de escutar um momento do dia o noticiário e me sentir informado, não, eu fico com ele ligado o tempo todo, conectado com ele o tempo todo, às vezes repetindo as notícias, e às vezes são notícias que só nos dão medo, paralisam e não nos dão alternativa. Não que a gente vai negar a realidade, mas ajuda eu ficar conectado o tempo todo assim? Ou eu busco outros tipos de informação também e vou administrando o meu dia? Né? Então, assim, é perceber o nosso estado. Então, o que nós queremos dizer com isso? A gente viu o pensamento, as influências, a importância de despertar para isso, né? Para o tipo, quais as reações, o que está alimentando. E aí nós temos uma possibilidade de ser criador. É criar condições do pensamento. Então, que fonte de energia eu estou gerando? Ou que fonte de energia eu quero gerar? Porque o pensamento vem e ele gera um impulso, ele gera uma energia, né? Eu quero ser uma inspiração divina, amorosa para mim,
e para os outros que estão, porque isso vai influenciar nesse meu estado e no ambiente onde estou. Seja um ambiente físico, aqueles que estou convivendo, ou seja um ambiente virtual, que a gente está dialogando com as pessoas hoje muito, seja em trabalho, seja reunião de família, seja atividades até meditativas, de aula, de escola, de faculdade. Bom, de que forma eu estou alimentando esses ambientes? Esse meu primeiro ambiente aqui, essa primeira casa que eu habito, que é o meu corpo material, o ambiente físico onde estou, com as pessoas que eu estou convivendo, e com os seres que eu estou convivendo, porque aí não precisa ser só seres humanos, né? Todos aqueles serizinhos, sejam os animais, sejam as vegetações, as plantas, porque tudo faz parte daquela psicosfera ali. Então, eu percebo que fonte de energia eu quero ser, né? Tá atento para isso, que inspiração eu quero ser. E no momento que nós verdadeiramente estamos atentos a isso, nós começamos a dissipar as sombras, nós começamos a fazer um trabalho de higienização, de limpeza das ondas que nós estamos emitindo. Então, é como se nós limpássemos, tirássemos aquilo que está mais sombrio e confortássemos a nossa própria alma. Um exercício assim de nos acolher, bom, é assim mesmo, eu tenho essas limitações, mas nos tranquilizar, nos confortar, nos animar, e isso irradia para o ambiente. Não é sermos passivos, mas é nos tranquilizar frente às circunstâncias, frente às adversidades, para melhor poder reagir. Então, isso tudo é uma sustentação, é uma manutenção para uma saúde. Porque, a partir do meu pensamento, das minhas palavras, dos meus atos, eu dou mais suporte ou menos suporte para ter saúde. E saúde não é uma ausência de doença. A própria Organização Mundial da Saúde nos dá que são vários fatores de uma forma mais harmoniosa, seja física, seja emocional, seja espiritual. Então, dentro da característica de uma pessoa, ela tem o próprio seu sistema do organismo, seu funcionamento próprio, suas restrições, suas limitações, sejam físicas, sejam mentais, sejam emocionais. Então, naquele conjunto ali, a pessoa tem determinado equilíbrio e saúde, diferente de uma outra pessoa. Mas o que importa é que pensamentos, que palavras, que atos eu estou ajudando a manter e dar suporte para essa saúde. Ou até, se nós estamos passando por uma situação de doença, eu posso ajudar a passar com o meu pensamento, minhas palavras, minhas atitudes, a passar de uma melhor forma possível por essa doença. Porque às vezes nós temos também algumas circunstâncias, que motivos a gente desconhece, que a gente vai passar por uma situação às vezes mais crítica. Seja de saúde, seja econômica, seja, enfim, de vários tipos de aprendizado, mas o pensamento, as nossas palavras, nos ajudam a passar por essas circunstâncias, a passar por esses momentos de prova na vida. Então, tudo nos ajuda a ter mais equilíbrio e conectar com a espiritualidade que vai nos inspirar para isso. Porque aí os espíritos amigos, eles conseguem se aproximar mais de nós nos fazermos mais escutados, escutá-los também. Né? Purificar esse canal de comunicação. Então, a gente faz um trabalho de higiene mental, é como se a gente fizesse todo um trabalho de higienização mental, física e ambiental. Então, é muito importante nós estarmos atentos às nossas emoções, ao nosso pensamento. A gente tem um exercício de ser co-criador da nossa saúde, corresponsável pelo nosso bem-estar, e não só jogar, se Deus quiser, se o meu mentor quiser, se o meu médico me tratar. Não, nós somos a primeira fonte de energia saudável.
E sempre tendo recursos de profissionais, de terapeutas, da espiritualidade para nos dar suporte. E ainda mais hoje, com o meio virtual, que há muitos profissionais oferecendo também de forma gratuita suporte. Muitas mensagens, muitos canais que vêm nos dar apoio para isso. Então, passando pelo pensamento, pelas influências, por despertar dessas influências, para nosso potencial de criação de saúde, a chave toda, ela está numa conversa muito amorosa conosco mesmos. Uma conversa amorosa que nós percebermos assim: eu estou nesse estado, eu reconheço que estou nesse estado, eu estou ansioso, eu estou irritada, eu estou num estado assim depressivo, eu estou desanimado, eu preciso de ajuda, eu preciso uma conversa amiga, eu não estou sabendo lidar com determinada situação. Pode ser de desemprego, pode ser de uma necessidade material. Estamos sendo testados em várias circunstâncias. Às vezes de orgulho, para poder buscar ajuda, reconhecer que precisa de parceria, para encontrar outras soluções para os seus serviços, para as alternativas que eram desenvolvidas, fazer rodas de ajuda mútua ou buscar. Perceber que o conhecimento que tinha até então não está mais sendo o necessário. Precisa se desenvolver em outros recursos, precisa se dobrar para a tecnologia, utilizar ferramentas, plataformas, cada um num aprendizado muito próprio e de muita cooperação e solidariedade. E é o grande momento da humanidade de aprender isso. Porque nós estamos entrando num mundo de se regenerar e de regeneração, e precisamos ter isso muito aflorado, que precisamos uns dos outros, e respeitando essas nossas diferenças, percebendo que a gente precisa se complementar financeiramente, complementar com conhecimento, complementar com habilidades que alguns têm e outros não têm, com virtudes, com paciência, com resignação, com habilidade de escutar, com habilidade de falar, enfim, de poder ajudar a dar alimento e de se pensar na forma como se alimenta, porque isso tudo faz um processo de saúde também. Eu digo alimentação física e material e alimentação espiritual, né, que passa por toda essa palestra que nós falamos, porque o pensamento é uma alimentação que damos para a nossa alma. Então, um exercício muito interessante é nós nos envolvermos a nós mesmos, nos envolvermos em pensamento salutar, mentalizando as nossas próprias células, porque se é um impulso, é um ânimo espiritual, é uma essência espiritual, há ramificações muito tênues e muito sutis que nos conectam com o nosso corpo, né? Uma ramificação que conecta com os impulsos cerebrais, que conecta com nossas células, com o nosso organismo, que nos impulsiona a movimento. Então, é fazer esse caminho de nos abraçar mentalmente, espiritualmente, as nossas células, vibrar saúde, vibrar harmonia, vibrar amor, do jeito que o nosso organismo for, com as limitações que eles tiverem. Mas se nós conseguimos nos intoxicar, inflamar e adoecer, a gente também pode amar, energizar de uma forma salutar e nos curar dentro das nossas possibilidades, de nos reenergizar pensando no melhor, trazer imagens que nos fazem bem, trazer músicas, sons que nos trazem bem, passagens de leitura, nos despertar fé, nos despertar aquilo que mais nos desperta amor, alegria e esperança. E isso é um verdadeiro trabalho de conversar conosco mesmo de uma forma amorável. E isso pode ser feito em inúmeros momentos do dia. Pela manhã, quando nós nos acordamos, uma pausa no meio da manhã, logo depois do almoço, enfim, um momento que precisar, que perceber que o bicho está pegando, né? Nervosismo, a irritação, se tranca no banheiro, vai para um cantinho da casa, enfim, ou no trabalho, quem está em ambiente de trabalho físico mesmo.
mas é aquele momento da gente se acolher do jeito que a gente é. E no momento que a gente faz isso, a gente percebe que as outras pessoas também são do jeito que elas são. E nós não podemos querer mudar as outras pessoas. A gente já está fazendo um exercício imenso da gente se aceitar e procurar mudar aquele automatismo que a gente tem, que às vezes não é saudável. Então, o primeiro movimento é nós cuidarmos do nosso pensamento, da nossa saúde e ajudar que o ambiente seja favorável assim para todos. Então, é criar uma energia que mantenha uma força espiritual divina, uma força espiritual construtiva, uma força espiritual que seja regeneradora para nós, para o ambiente, para o condomínio, para a rua, para a cidade, para o país, para o planeta, porque é isso que o mundo espiritual precisa, uma psicosfera, uma energia planetária que possa estar cada vez mais conectada com o elevado, com aquilo que vai nos transformar numa regeneração mesmo para um mundo cada vez mais feliz. E o nosso tempo já está assim, caminhando para o encerramento. Eu vou convidá-las para uma prece, mas já fazendo um exercício assim de acolhimento conosco mesmos, né? Um exercício nesse sentido de perceber esse abraço espiritual da espiritualidade partindo de nós. Então, seja de olhos fechados ou não, aonde estiver, da posição mais confortável que puder ter, respire fundo. Aproveite esse sagrado momento de estar consigo mesmo, de estar com seu amigo espiritual que tanto confia, como se estivesse com a mão sobre o seu ombro. Eu estou aqui, eu estou lhe dando o apoio que precisa, nunca esqueça disso. E dentro de você, dentro do seu coração, da sua mente, parte uma luz belíssima que percorre todo o seu corpo, que ilumina cada célula, todos os seus órgãos, como se fosse um calor agradável, uma sensação boa, de bem-estar, de estar naquele lugar que sempre quis, amorável, de paz, de alegria, de esperança, que tudo é como tem que ser. Mas você está bem, você está com muitos amigos que o amparam. Você tem discernimento, você sabe o que precisa fazer, o que é certo para você, o que é importante para a sua evolução. Pensar bem, amar, falar coisas elevadas, animar a si mesmo e aos outros. Seja uma fonte divina de amor e luz. E assim os nossos amigos tão queridos nos abraçam, nos confortam e nos dizem: bem-vindo, trabalhador da última hora. Esse é o momento que precisamos de você. Seja forte, seja corajoso, seja lúcido e tenha muito amor em seu coração. Fiquemos em paz, com amor e luz. Obrigada.